A Associação de Turismo Militar Português realizou na última quinta-feira, em conjunto com o Convento de Cristo, Câmara de Tomar e Instituto Politécnico, o seminário Turismo Militar, o potencial do legado templário. O evento teve lugar no Convento. A iniciativa pretendeu prestar contributos sobre aquilo que é o storytelling, a sua aplicação e a integração no desenvolvimento de experiências e produtos de turismo militar, casos de sucesso nacionais e do potencial do legado da marca Templários neste contexto. A ERTS acompanhou a sessão de abertura, a par e passo, que esteve a cargo de Andreia Galvão, diretora do Convento de Cristo, que sublinhou esta iniciativa como uma mais-valia. Uma casa que também é templária, mas que, de alguma maneira, não sei porquê, às vezes a história tem destas coisas, esquece de uma parte das próprias coisas, ou seja, todos sabem que nos encontramos, de facto, aqui num monumento de Património da Humanidade, que se chama Convento de Cristo, mas que ele também, encerra também em si uma parte muito importante de uma fortaleza templária, um castelo templário de Tomar, sede da Ordem do Templo em Portugal e lugar, de facto, de grande importância. E como estamos de alguma maneira, enfim, num espaço de contar histórias, não é? Storytelling, não é? Ou seja, usar um pouco as histórias e as narrativas como testemunhos, digamos que, enfim, aqui o meu contributo é falar um pouco apenas sobre os testemunhos que os monumentos, as pedras, os edifícios, os objetos relacionados também com personalidades, portanto, que se acabam por se cruzar, não é? Com momentos especiais, por vezes místicos, por vezes marcantes, e que hoje em dia, cada vez, aquilo que vamos vendo e apreciando é que um certo marketing turístico-cultural, digamos, ombreia nesta busca de narrativas, na busca de coisas diferentes, na busca da especificidade, não é? De momentos particulares, com uma mentalidade global e com uma era, portanto, um tempo todo ele cada vez mais global. Portanto, há aqui, de facto, esta dialética e esta dicotomia. E Tomar, evidentemente, como esta região, tem neste sentido, obviamente, como muitos outros locais, mas tem de facto um enormíssimo potencial, e nisso todos concordamos, não é? Podemos pensar no Humberto Eco, podemos pensar na Ordem de Cristo, podemos falar no Infante, podemos falar dos reis da primeira e segunda dinastia, dos grandes arquitetos que estiveram ligados às grandes obras, enfim, todos momentos como o próprio fundador, enfim, da nação, e os heróis, de facto, desta grande périplo dos Templários, naquilo que tem a ver com a nossa identidade, não é, de Portugal, e naquilo que Tomar possui na sua fortaleza, portanto, uma das fortalezas mais notáveis da Península Ibérica e da Europa, outrora, como sabemos, a tal Ordem da sede dos Templários, mas de facto um edifício muito emblemático da história da nossa identidade e que, infelizmente, está encerrado ao público porque não reúne as condições de segurança e de interpretação para que possa ser aberto. Nós vamos sempre tentando, eu vim desde que aqui cheguei, quis contrariar um pouco este destino dos destinos da história, que é um pouco esta ideia este lado templário deste monumento e da sua fortaleza, ficarem sempre um pouco mais abafados pela componente, de facto, que é importantíssima, porque é de facto o grande convento da Ordem de Cristo. Vamos abrindo quando podemos, vamos recebendo algumas iniciativas, partilhamos com a autarquia, evidentemente sempre em vários dias e com a própria comunidade, mas não chega e digamos que acho que estamos de facto a desperdiçar uma grande oportunidade que é, porque de facto este monumento como um grande recurso de alavanca para Tomar e para a própria região, digamos, estamos a desperdiçar também em termos de facto da própria organização daquilo que foi a chamada linha defensiva do Tejo, que era também uma rede, que era também uma rota em si, que para todos os efeitos, e todos sabemos, não é, que evidentemente que
seguia, neste caso seguia uma linha fluvial, mas noutros casos seguiam linhas orográficas, como as linhas de Torres, etc, etc. E, portanto, são, de facto, estes conjuntos são, mais do que conjuntos, são, de alguma maneira, foram importantes espaços de comunicação, de transporte das pessoas, de tráfego e de comércio, de troca também de culturas e de identidades, evidentemente. E nós temos aqui, de facto, relacionado com o castelo sede dos Templários, temos aqui, espero não estar a falhar nenhum, mas temos Calmorol, Castelo Branco, Monsanto, Pombal, Tomar, Abrantes, Torres Novas e os Ézer, pelo menos, não é? Portanto, digamos que temos aqui, e até mais outras estruturas, como dormes, etc, etc. Portanto, temos um castelo fechado ao público, porque não há condições, de facto, nem de segurança, nem de visitação, que tem a capacidade de, sendo a Casa-Mãe dos Templários, se ligar a toda esta rede militar de fortificações que finalmente podem perfeitamente estruturar um território e hoje podem estruturá-lo ou reestruturá-lo, multiplicando e alavancando sob a perspectiva turístico-cultural. Temos um monumento que é visitado por quase 1 milhão de visitantes, ainda não chega, mas brevemente alcançará esse target, e que, evidentemente, seria o sítio, o local, penso, da minha perspectiva, o local-chave para que as pessoas, ao visitá-lo, fossem para o território. Não em vez de irem para Fátima, em vez de irem para Lisboa, fazerem a chamada Passeio dos Tristes, ao contrário, que é Alcobaça, Batalha, não é, etc, etc, ou para Fátima, que também, obviamente, e muito bem, e que vão, que façam outros percursos e que vão para a cidade, que também é importantíssimo, e que se liguem também com estas temáticas a nível da cidade, mas a verdade é que, enfim, basicamente, enfim, aqui o meu statement neste início, digamos, enfim, de um encontro sobre narrativas e oportunidades que o turismo cultural nos abre, é de facto chamar a atenção deste potencial enorme que de facto que nos une e este desperdício, vai entre aspas, que dá há séculos, quer dizer, ou pelo menos dá há muitos anos, na falta de facto de investimento que tem havido, e digo da administração, mas não é só da administração, evidentemente, de alguma maneira, todas as entidades com algumas responsabilidades nesta área e que possam de facto ajudar a possamos assim também, por esta via, penso, ter um papel muito importante no próprio desenvolvimento da região e evidentemente, este Castelo de Tomar ser, sem dúvida nenhuma, redar a identidade a este monumento também nessa perspectiva e ser, sem dúvida nenhuma, um centro de acolhimento e de interpretação e de redar as pessoas, devolver as pessoas ao território, devolver as pessoas à própria natureza, a todo o resto do património e, de facto, criar aqui, penso eu, que com isto se criaria um desenvolvimento interessante. Eu só, para acabar, e a propósito disto, lembro-me sempre de alguém, enfim, que dizia que, houve uma altura, já há muitos anos atrás, que se dizia, e tal, é preciso criar desenvolvimento do outro lado da linha, Lisboa, falando de Lisboa, do outro lado da linha, na zona das... Bem, hoje em dia a movida é quase que se desmaia quando chega a Lisboa. Mas havia alguém que dizia isso, olha, tirem a linha do comboio da Marginal, enterrem a linha do comboio e tudo vai acontecer em Lisboa. Não é preciso estar com grandes preocupações. Às vezes basta uma coisa pequena que ajuda de facto, enfim, que pode ser uma grande componente que possa dar numa engrenagem, uma grande alavancagem a estes processos. E eu penso que, enfim, não nos querendo amassar mais, esta questão aqui da Fortaleza, sede dos Templários em Portugal, ter uma atenção especial relativamente à sua abertura ao público e à sua abertura ao território, e à região e ao desenvolvimento, é um passo fundamental para todos nós. Filipa Fernandes, vereadora da Câmara Municipal de Tomar, também usou da palavra para registar este evento, sublinhando que o trabalho em parceria dará sempre os frutos desejados. Felicitar aqui a Associação de Turismo Militar por a realização deste evento, que tem como intuito unir diversas entidades para que juntos trabalhemos e fomentemos um caminho nesta temática dos Templários. É uma temática já há muito falada,
ainda muito por se fazer, no meu ponto de vista, e acho que estamos no ponto certo para começar a trabalhar nestas questões de roteiros templários, parcerias que possam fomentar não só a nossa terra, mas o nosso país. E nisso o trabalho em rede é fundamental. Olharmos como um todo é o caminho, porque enquanto considerarmos que a nossa capela é sempre a melhor, estamos a isolar-nos e a fechar-nos. E isso não fomenta a partilha e a troca de turistas que tanto queremos que seja o caminho, que os turistas possam, de alguma forma, usufruir da região. E este é, sem dúvida, aquilo que nos une aqui, e, de alguma forma, juntar estas instituições que, de alguma forma, têm trabalhado nesta temática, é já um grande passo. Eu não diria um pequeno passo, mas um grande passo. Por isso, espero que daqui saiam bastantes, pelo menos, ideias para que começamos a trabalhar nestas questões de rede templárias, porque temos em Portugal vários fortes e vários castelos templários, portanto, comecemos por aí, porque não? E, de alguma forma, também que se comece a pensar além fronteiras, porque os templários não tiveram só em Tomar. Se eles partiram de Troyes, de França, vieram até Tomar, fizeram um caminho. Por isso, há que também salientar a importância de se trabalhar além fronteiras e de criar itinerários para além de Portugal e pensar para além do nosso território. Aqui há, só para terminar, dizer, porque ouvi várias pessoas, e só para corrigir, que o Convento de Cristo é templário. Eu queria só deixar a dica que o Convento de Cristo não é templário. O castelo, sim, é templário. E aqui convém salientar isso, porque temos, obviamente, uma charola da época dos templários, temos um castelo templário, temos muralhas templárias, na sala do capítulo temos ainda alguns pontos que nos podemos ver, alguns restos, se assim posso dizer, de pedras que nos reportam para a época templária, mas o Convento de Cristo vai para além da época templária e é todo ele visitado como a história de Portugal. Podemos conhecer a história de Portugal visitando o nosso Convento de Cristo, portanto, é templário o castelo, sem dúvida alguma. O Convento de Cristo é mais que somente templário, mas acho que isto vai ser falado e vamos todos poder ter a oportunidade de ouvir grandes vozes e grandes pessoas que nos têm muito para dizer. Desejo a todos uma excelente sessão. A Sra. Presidente da Câmara pede desculpas por não estar presente, mas, e por isso, incumbiu-me a mim de a representar, desejando a todos vocês uma boa passagem por Tomar, que usufruam também da cidade, que é fantástica, e se não tiverem a oportunidade de hoje visitar, esperemos cá por... Houve lugar à presença de Álvaro Covões, presidente da Associação de Turismo Militar Português, que não deixou de sublinhar a importância deste evento para enquadrar também Tomar no panorama dos templários. Esta iniciativa é uma iniciativa que visa marcar o início das atividades que a Associação de Turismo Militar pretende fazer desde que instalou a sua sede aqui em Tomar. Portanto, esse foi um primeiro passo que achamos que era importante para um fenómeno que cada vez se discute mais, o que é que o turismo pode ajudar para o desenvolvimento do centro e do interior do país, porque, como nós sabemos, cada vez mais o turismo tem uma representação mais forte nos grandes centros urbanos, nomeadamente de Lisboa e Porto, e depois nas zonas de Madeira e Algarve. E, portanto, todos nós sabemos que para trazermos o desenvolvimento e criarmos, ou terminarmos, ajudar a terminar e acabar com as assimetrias, o desenvolvimento do resto do país, que muitas vezes se chama interior, nunca percebi porquê, porque é tão rápido de chegar a esse interior,
é importante e, na realidade, num país em que a história de Portugal se confunde permanentemente com a história militar, o património militar muitas vezes está muito mais no interior do país do que propriamente nestes grandes centros turísticos. E aqui, de facto, o turismo militar pode ser um dos eixos fundamentais para ajudar as regiões que mais precisam de crescer. Não é que o turismo não tenha expressão, claro que tem expressão, mas que possam dar o salto para trazer mais desenvolvimento económico, mais emprego, mais riqueza e, portanto, mais desenvolvimento. Penso que o turismo militar pode ser um desses eixos. Como sabem, a melhor forma de atrair turistas é, no fundo, criar histórias. Todos nós visitamos determinados destinos pela história que foi criada pela própria. Não é o primeiro caso que o túmulo de Napoleão é um dos monumentos ou um dos locais mais visitados da cidade de Paris. E, de facto, Portugal pode, através do storytelling, que no fundo é criar uma narrativa simples para que, com um rigor histórico, que isso é muito importante mantê-lo, se possa, de facto, cativar a atenção das pessoas. O mundo inteiro conhece a história do Cristóvão Colombo porque descobriu a América. Isto é o melhor storytelling. A maior nação do mundo foi, digamos, achada, como dizem os brasileiros, pelo Cristóvão Colombo. Mas eu penso que a nossa história, e numa cidade, e por isso é muito importante estarmos aqui hoje na cidade templária de Tomar, porque foi aqui que tudo começou. O fenómeno da globalização, o mundo tal e qual como hoje é, começou aqui. Foi aqui que deram-se os primeiros passos fundamentais para as descobertas e, portanto, para a globalização. Foi a partir das descobertas e a partir do momento que os portugueses criaram rotas marítimas e que ligaram 3 continentes, logo no século XV, nomeadamente a Europa, a África e a Ásia, onde foram criadas rotas comerciais e, com as rotas comerciais, obviamente, trocas de experiências culturais e de conhecimento, que o fenómeno da globalização começou. Porque nós, sem querer, acabámos por, através dos barcos, criar os caminhões de tir que iam para a Ásia e para a África e tanto levavam como traziam produtos. Isso é uma história fundamental. Infelizmente, é uma história que o mundo pouco conhece. E esse grande desafio que nós temos é exatamente esse, é criar o tal storytelling para que, de facto, possamos um dia, quem sabe, até os investidores em Hollywood um dia pensarem que temos histórias simpáticas em Portugal que podem criar uma narrativa que também seguramente vai vender muitos bilhetes e será um negócio. Eu queria referir também um ponto que não foi aqui referido, é que, de facto, os templários tiveram aqui sede em Tomar e tanto quanto sei, celebra-se este ano 800 anos da fundação da Ordem dos Templários. E, portanto, temos aqui também um momento muito importante, estando apenas em fevereiro de 2018, penso que ainda poderemos ir a tempo para, de facto, criar algo que atraia mais turistas a Tomar, porque Tomar é, no fundo, a sede dos Templários e, se tudo correr bem, poderá ser algo mais. Esperemos que chegue a bom porto a possibilidade de trazer a sede internacional dos Templários para Tomar e, portanto, também mais um motivo para, de facto, ser um centro de atenções e, obviamente, reforçar o destino turístico que é Tomar. E como tal, nós achamos que instituições como a Ordem dos Templários, que obviamente que tem uma carga histórica absolutamente extraordinária, podem ajudar as entidades que gerem o turismo a criar este dinamismo, este storytelling, os conteúdos que são necessários para muitas vezes dar aquele clique que é fundamental para, de repente, criar uma romaria. Eu sei que posso, se calhar, ser um bocadinho abusivo, mas se não houvesse o storytelling de Fátima, se calhar a Fátima não tinha tantos visitantes, porque não bastou só um milagre, mas, acima de tudo, foi a história e a narrativa que se criou acerca da visão que os 3 pastores tiveram em Fátima, que fez com que o santuário se desenvolvesse e que fosse um dos principais destinos do país. E, portanto,
Nós sabemos, nomeadamente até fala-se muito nos cruzeiros e a maior parte, a grande maioria das visitas que as pessoas que desembarcam em Lisboa vão obrigatoriamente a Fátima, nem sequer ficam na cidade. Fala-se muito pouco nisso, mas é um número muito interessante, mas que no fundo, obviamente muitos virão pela questão religiosa e muitos virão também pela questão turística, porque de facto visitar um destino que tem uma história, uma narrativa tão interessante como a de Fátima, não é primeira, quer dizer, marcada até agora com o centenário das aparições, com a vinda do Papa, tudo isto fortalece e ajuda um destino. E portanto o storytelling exatamente traz-nos isso, é criar uma narrativa que seja com conteúdos patrióticos, seja por conteúdos científicos, seja por conteúdos religiosos, obviamente que pode ser um grande aporte para desenvolver uma região. Todos nós nos lembramos da história da conquista de Lisboa com os Muniz, que ficou entalado numa porta e foi por isso que conquistámos Lisboa. É um grande exemplo de um storytelling que foi criado e todos nós conhecemos. Temos a Badeira de Aljubarrota, temos o Milagre das Rosas de Dona Isabel. Enfim, temos um conjunto de histórias que, de facto, para nós portugueses são relevantes, mas nós na Associação estamos plenamente convencidos e, de uma forma humilde, tentamos levar isso a todas as instituições e todas as entidades, quer estejam no património, quer estejam no turismo, mas que, de facto, se conseguirmos transformar algo que foi de facto relevante para a vida do mundo, com certeza que será uma boa história para também nós capitalizarmos e ganharmos mais força como destino que tanto se fala hoje. Portanto, não há dúvida nenhuma que ninguém vem a Portugal por causa do sol e praia, porque nós nem sequer somos um destino de sol e praia, porque a água é fria, como todos nós sabemos, e um destino de sol e praia, em primeiro lugar, tem que ter água quente. Depois temos noites frias, e um destino de sol e praia tem que ter uma amplitude térmica dos 30 para os 26. E nós temos uma amplitude térmica de 40 para 12, depende da região do país. E, portanto, felizmente e muito recentemente, o desenvolvimento turístico deu-se exatamente pelas razões mais importantes. É aquilo que nós temos para oferecer. São os nossos conteúdos culturais, é o nosso património, somos nós próprios, as nossas gentes, é a nossa gastronomia, que acaba por ser também património, e todo um conjunto de conteúdos que, obviamente, são importantes, que vão desde a cultura, a música, o futebol, seja o que for, tudo isso é motivo para de facto, atrair turistas. E por isso nós pretendemos, dando esta primeira conferência, pretende inaugurar um ciclo de conferências que pretendemos levar um pouco por todo o país, para exatamente puxar por isto, pelos nossos valores, pela nossa história, para sabermos aproveitar aquilo de bom que temos, que é o nosso património. E a história é um património. E espero que todos possamos contribuir para isso, todas as instituições. João Coroado, do Instituto Politécnico de Tomar, também usou da palavra nesta iniciativa para referir então o trabalho que é feito no IPT, sempre em conjunto com as diversas entidades aqui inseridas. Somos ainda centro do mundo. Eu recordo que foi aqui que começou, em parte, o que é hoje a atual configuração do mundo, aqui neste convento, na altura Castelo Convento. Portanto, essa história existe e deve ser contada, e creio que nós não devemos ter receio, que há, por vezes, receio de contar a história que deve ser contada. Nós não devemos ter receio de dizer que, de facto, fomos os primeiros a utilizar o termo "o mundo é uma aldeia global". Foi aqui que tudo começou. E por isso tenho muito orgulho e empenho desde o início, desde que começou a pensar-se no Instituto Politécnico de Tomar em avançar com formação no âmbito do turismo cultural, e isso estendeu-se depois à medida que fomos tendo mais experiência nas questões que envolvem o turismo cultural. Apareceu naturalmente
entre outras linhas, como é o turismo religioso, o turismo ferroviário, apareceu naturalmente a necessidade de empenharmos no estudo do turismo militar. Já militamos no turismo militar há alguns anos, aliás, este conjunto de iniciativas que está a ser promovido e desenvolvido pela Associação de Turismo Militar, do qual fazemos com muito orgulho parte desde o início que ela se criou, é com muito empenho que nós estamos associados a este evento em particular, mas a todos os que se vierem a organizar no território nacional. Eu espero que esteja aqui considerado a Madeira e os Açores, naturalmente, porque são importantes locais que estão relacionados com o turismo militar, principalmente no âmbito da defesa. Sr. Coronel, acho que estou a falar bem. No âmbito da defesa. Permitam-me aqui só um comentário relativamente ao que o Instituto Politécnico de Tomar, de que forma é que o Instituto Politécnico de Tomar se posiciona na questão relacionada com, eu vou dizer agora, memória, porque o turismo é muita memória, é muito património, e desde o início que um dos pilares fundacionais do Instituto Politécnico de Tomar esteve ligado ao património. Um dos nossos ex-libris, muita gente que está aqui nessa sala sabe, é o esforço que nós temos vindo a fazer relativamente às áreas de formação ligadas à conservação e restauro, é fundacional, e depois da conservação e restauro nasceu naturalmente o turismo cultural. Aliás, parte dos docentes, está o professor Luís Mota, que esteve na criação da licenciatura, ele também trabalhou com a conservação e restauro, com os alunos de conservação e restauro, portanto, e foram os docentes que trabalharam com conservação e restauro que também fizeram nascer o turismo cultural. Portanto, todo o ex-libris, todo este pilar, portanto, que sustenta, toda esta linha de ação que sustenta o turismo, o património, estuda, interessa-se, investiga as questões da memória e, com certeza, que questões relacionadas com o turismo, particularmente com o turismo militar, sempre na perspectiva de que uma visitação inclua uma experiência e essa experiência tenha sempre um fundamento científico, mesmo que seja uma história contada, que essa história tenha consistência, tenha suporte científico. E é isto que nos move para o estudo, e volto a insistir, particularmente neste caso do turismo militar, e dar tanta importância ao que é a história, no caso de contar a história, e também permitam-me o orgulho de ver oradores aqui do Instituto, colegas meus, a fazer neste âmbito apresentações do trabalho que tem sido desenvolvido no Instituto Politécnico de Tomar. Resta-me desejar-vos uma belíssima sessão. Fico também muito satisfeito. É raro a sala estar tão composta, dos seminários que nós temos aqui realizado, feito em parceria com o Convento e com outras associações. Não é frequente a sala estar tão composta. Os meus parabéns à organização. Queria também dar aqui os parabéns ao ativo da organização
Dr. João Pinto Coelho, talvez eu não via. Pedro Machado, presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, foi outra das presenças nesta iniciativa e quis congratular-se com este trabalho em parceria que tem sido feito. Queria, obviamente, partilhar 3 notas breves. O assunto é suficientemente sério que aqui estamos a tratar e começava exatamente por uma nota breve que o Álvaro Covões tocou ao de leve e agora também o professor Croado, e passa de facto pelo enquadramento com que eu acho que este tema tem naturalmente substância científica para poder evoluir e crescer bastante, mas também do ponto de vista daquilo que é hoje, eu diria, a percepção nacional para o tema que estamos a tratar. É muito vulgar nós vermos e ouvirmos falar sobre os dados do turismo, muito em particular sobre os dados estatísticos e, nesses dados estatísticos, aquilo que é hoje o volume da atração de Portugal. Nós, em 2005, tínhamos praticamente 10 milhões de hóspedes estrangeiros e fechamos 2017 praticamente com 20 milhões de hóspedes estrangeiros. É uma alteração profunda, quer do ponto de vista da procura, mas é também um desafio que se coloca ao nosso país em primeira instância para poder responder de forma sustentável a esse aumento exponencial da procura. E aqui, o Álvaro há pouco tocou nesse assunto, tem também muito a ver com o posicionamento com que Portugal, sobretudo, se internacionaliza. Já que, do ponto de vista do mercado interno, temos um caminho longo ainda a fazer, mas do ponto de vista da internacionalização, há hoje uma predisposição diferente daquela com que o país se posicionou ao longo, eu diria mesmo, das últimas décadas. O produto Sol e Praia, como o Álvaro referenciou e bem, foi durante décadas o produto do posicionamento com que Portugal se apresentava nos mercados externos. E isso fez-nos, ou tornou-nos mais ou menos competitivos, sobretudo na última década, com a Tunísia, com a Turquia, com o Norte da África, e fez com que Portugal tivesse que repensar a sua estratégia de promoção internacional, provavelmente partindo para a estruturação de produtos turísticos que já os tinha enquanto recursos, mas que provavelmente não os tinha refletido sobre o peso, a competitividade que esses produtos podem e vão ter no médio e no longo prazo. Quando o Sr. Rifai, secretário-geral da OMT, veio a Portugal dizer aos portugueses: preocupem-se menos com o share, preocupem-se menos com a estatística, preocupem-se menos com o ranking e mais com aquilo que vocês têm de autêntico, singular e diferenciador, estava-nos a dizer que há outros recursos que o país tem e que não está a aproveitar. E, portanto, a primeira nota que quero partilhar convosco é que há uma alteração no paradigma, é uma expressão muito forte, estamos entre académicos e, portanto, mas no modo como Portugal se vê e se projeta do ponto de vista internacional, que percebe que tem mercados concorrentes que oferecem o mesmo ou melhor a mais baixo preço naquele que era o seu foco principal da internacionalização e que teria forçosamente, se quisesse aumentar a sua atratividade, que ter as tais apostas assentes no singular e no diferenciador. E é aqui que eu julgo que está muito do sucesso que Portugal hoje está a ter. Aliás, 2017 somos o primeiro destino do mundo. Acho que somos bons, mas temos ainda um longo caminho a fazer. Mas é neste posicionamento hoje que eu interpreto 2 outras alterações profundas. Nas motivações da procura turística, e percebemos hoje que 47% do fluxo mundial tem, na sua primeira motivação para viajar, a motivação cultural, o que quer dizer que o que estamos aqui a tratar tem, do ponto de vista do médio e do longo prazo, forte probabilidade de crescimento, e temos o terceiro, ou a terceira alteração, ou a terceira premissa, que é hoje um consumidor, que há bocadinho o professor Croada chamava de experiência, vamos lhe chamar um turista mais emocional, que não é mais monoproduto, mas é um turista que hoje procura e tem a capacidade de ser ele a decidir o que é que quer visitar, onde é que quer ir visitar, quanto é que quer pagar, etc, etc, etc. Portanto, há um quadro geral hoje com que nos posicionamos do ponto de vista do mercado interno e dos mercados externos que tem alterações profundas
em relação às últimas décadas. Segundo, isso fez com que, no domínio das políticas públicas, e muito em particular das políticas públicas locais e regionais, e estamos no seio de uma comunidade intermunicipal do Médio Tejo, que estão aqui 13 municípios associados. Eu já estive nesta sala na assinatura de um protocolo com a atribuição dos galardões da Heritage para o conjunto dos municípios que fizeram o levantamento e colocaram nas suas estratégias prioritárias o património e a cultura. E hoje, naquele que é o projeto ou o plano estratégico 1420 do Médio Tejo, nós vemos que temos o património natural, o património histórico e o património religioso nas suas prioridades. O que significa que o trabalho que a Associação do Turismo Militar aqui está a fazer hoje está muito ao encontro daquilo que são quer as expectativas, quer as motivações dos decisores dos territórios e muito em particular em convergência com as motivações daqueles que procuram a região centro e Portugal. Há 3 dias foram revelados os dados do Instituto Nacional de Estatística. A região centro teve um crescimento acumulado de janeiro a dezembro de 2017 de 14,7% e dos 14,7%, 29% de quem nos procura são em crescimento turistas estrangeiros. O que significa que mudarmos, além do paradigma da percepção e da motivação, do perfil do consumidor, dos mercados emissores, mudarmos também este equilíbrio que era assimétrico há 10 anos atrás, 70% procura interna, 30% procura externa, para praticamente 50-50 na região centro. E é este enquadramento que eu julgo que dá espaço de sobra, não só para se estruturarem novos produtos turísticos, consolidando aqueles que já temos, mas muito em particular reforçando aqueles que têm este potencial de storytelling, como é o caso do turismo militar ou o caso dos templários. É por isso que, quando hesitei se vinha ou não vinha por ser sportinguista, tenho a certeza absoluta que tinha que estar aqui, porque quero fazer também parte deste movimento que ajuda a estruturar novos produtos que respondem a novas motivações e que estão muito em linha com aquilo que são as demandas da procura nacional e internacional. Quando nós colocamos no nosso plano estratégico, também até 2020, qualificar e reforçar a nossa comunicação, comunicar territórios, recursos, produtos a partir das vivências e das experiências, nós estamos seguramente também a contribuir para reforçar este posicionamento de uma região que tem naturalmente um grande epicentro religioso. Hoje, o professor Croado ainda é mais de salutar e de saudar esta organização deste evento, porque em simultâneo estamos aqui a 28 km em Fátima com o workshop internacional de 37 países sobre turismo religioso, mas para percebermos que aqui ao lado temos um espaço físico que faz parte desta comunidade, que faz parte desta sub-região, que recebeu em 2017 9 milhões de visitantes. Que não é a mesma coisa que turistas, porque em turistas temos cerca de 1.100.000 dormidas, o que é de facto ainda a boa notícia é que podemos crescer muito em relação àqueles que nos visitam. Mas são estes 9 milhões de visitantes que têm que fruir da Feira dos Frutos Secos de Torres Novas, do turismo e dos templários em Tomar, deste património gastronómico e cultural que temos associados a esta região e muito em particular deste turismo emocional que está ligado ao turismo militar. Quero por isso deixar no Álvaro Covões este testemunho, mas simultaneamente também este desafio, que é um compromisso de continuarmos a trabalhar em conjunto para fazermos de uma região que sofreu o que sofreu em 2017 e por isso também é muito importante que se criem aqui condições para combater 2 fatores críticos da região. Primeiro, um fator que tem a ver com o potencial do desinteresse turístico que pode ter decorrido pelo facto de termos regiões que arderam, e nós percebemos que isso tem impacto na percepção do consumidor. Isso combate-se exatamente criando os tais produtos alternativos que permitam não só promover, mas lançar novamente o fator da atratividade para os consumidores. E um outro, que tem tudo a ver com o militar, que tem a ver com a percepção de segurança do destino.
Uma região que arde, de forma compulsiva e onde se perdem vidas, não é exatamente uma boa notícia quando nos queremos projetar no conjunto da oferta nacional e internacional. Mas é exatamente aqui que o turismo militar tem esta função fantástica, de podermos desde a Almeida, que é a nossa ponta mais a norte da região centro, até às linhas de Torres, trabalharmos este novo conceito, este produto, e a partir daqui dizemos aos turistas que podem vir, terão água fria, seguramente, se vierem a banhos, mas têm coisas extraordinárias para visitar, e é isto que nos ajuda a combater essa tal percepção que o destino teve por aquilo que foram as famigeradas tragédias de 2017, mas que nós acreditamos que nos vamos reerguer, já estamos a reerguer e vamos continuar a trabalhar. E é este grande desafio que o turismo militar em todos nos vai permitir criar novas âncoras em territórios, provavelmente alguns improváveis.